Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva e eu estou aqui para a segunda aula do projeto de extensão. E hoje eu irei falar sobre a pedagogia contribuindo com as práticas de atuação da assistência social. O trabalho pedagógico é tão importante nos espaços não escolares quanto nos escolares. Além de proporcionar aprendizagem aos sujeitos, também proporciona ao pedagogo uma fonte de pesquisa, qualificação e, por que não, desenvolvimento humano. Existe hoje um amplo mercado de trabalho para os egressos de pedagogia. Cabe aos profissionais ficarem atentos às novas áreas de atuação. Kalimann salienta que a criatividade do brasileiro em inventar novos processos educativos fora da escola é evidente na grande quantidade de instituições e atividades não formais voltada para a educação. A pedagogia pode gerar intervenções, mediações em diferentes contextos sociais, tais como atividades de esporte e lazer, atendimento ao menor aprendiz, recuperação de adolescentes e crianças em situação de risco, conflito e em diferentes espaços de realização, ONGs, igrejas, assistência social, sindicatos, associações de bairros, entre outros. Para trilha, o conjunto de instituições, atividades, meios e programas que acolhem a educação não formal é amplo e variado. A pedagogia é uma área do conhecimento em que muito pode contribuir com a assistência social. Vale ressaltar que tanto o profissional pedagogo quanto os serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, e as novas orientações para o trabalho na assistência social é muito recente. Portanto, os seus sujeitos ainda caminham para a construção de uma identidade, se adequando às especificações e às realidades que aparecem. A resolução número 17.000, a resolução número 17 de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, ampliou o elenco das categorias profissionais da equipe de referência do CRAS, reconhecendo outras profissões, incluindo o pedagogo, que agregam saberes e habilidades aos serviços de proteção social básica. Juntamente com a NOB, SUAS, consolidaram a direção de profissionalização da política de assistência social, indicando parâmetros para a seleção de profissionais, a partir das especificidades locais,
do conhecimento das necessidades de seus usuários e da disponibilidade de profissionais na região. A NOB RH SUAS determina que toda a equipe de referência do CRAS seja composta por servidores públicos efetivos. Nesse sentido, a seleção desses profissionais, se ainda não efetuada por meio de concurso público, deverá ser realizada mediante de processo seletivo regido pelos critérios da transparência, impessoalidade e capacidade técnica para o desenvolvimento das atribuições. No entanto, não há conhecimento e nem divulgação dessas vagas para tal profissional em concursos públicos e processos seletivos. Salienta-se a importância de o pedagogo ter acesso aos campos de atuação da profissão para que assim lute por espaços que já lhe são atribuídos legalmente. A princípio, o profissional pedagogo que atuará no CRAS necessita a compreensão que, segundo o Nascimento, a essência da área social é trabalhar a libertação, o protagonismo do indivíduo, com o intuito de superar as condições de desigualdades sociais, permitindo que este indivíduo, excluído socialmente, possa ser incluído e ter uma vida digna. Percebe-se que a pedagogia de Paulo Freire tem na área social também sua relevância. Para Freire, o que temos para fazer na verdade é propor ao povo, através de certas contradições básicas, em sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e assim lhe exige resposta, não só ao nível intelectual, mas no nível da ação. Portanto, as atividades, palestras, eventos e oficinas desenvolvidas nos CRAS deverão produzir reflexões nas ações do cotidiano. Porém, não basta apenas refletir sobre a situação de vulnerabilidade social. É preciso agir para que assim a realidade vivenciada seja transformada, modificada. Algo muito interessante na pedagogia é o privilégio de dialogar e humanizar no sentido de transformar realidades. Nos programas sociais ofertados nos CRAS, esses dois eixos são prioridades para que haja um desenvolvimento de excelência com as famílias em situações de vulnerabilidades e assim alcançar o sucesso nos objetivos propostos pela assistência social, que são reflexão, ação e transformação. Por sua vez, esse diálogo deve ser uma relação horizontal entre pessoas que se comunicam, baseado no amor, humildade, esperança, fé e verdade. Segundo Freire, não é um diálogo hierárquico, que poderia ser devido à situação de vulnerabilidade das famílias. É sim um diálogo de igualdade, onde as famílias e os seus membros se sentem confortáveis em relatar suas experiências vividas, que no momento não são agradáveis a todos os ouvidos. É exatamente nesses diálogos de confiança que o pedagogo extrai todo o fundamento para a realização do seu trabalho. Para Freire, a humanização do ser humano se constrói no dia a dia, pois este é um ser inacabado e em constante processo de aperfeiçoamento do ser mais. Considera-se que o ser humano, bem como suas realidades,
sejam históricos e que não são algo pronto, necessitando uma busca contínua por realização, conhecimento, transformação e identidade. Neste sentido, para Freire, a educação deve ser usada como um instrumento de mudança no mundo, conscientizando e humanizando para que possa se transformar sucessivamente, pois este processo não finaliza e leva ao desenvolvimento de um espírito crítico, o qual não deve ser deixado de lado ou até mesmo esquecido após essas transformações, para que sejam evitadas novas opressões. Educação a serviço da transformação. Excluem-se da escola os que não conseguem aprender. Excluem-se do mercado de trabalho os que não têm capacidade técnica porque antes não aprenderam a ler, escrever e contar. E excluem-se finalmente do exercício da cidadania esses mesmos cidadãos porque não conhecem os valores morais e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, democrática e participativa. Vicente Barreto. A prática pedagógica na assistência social. A assistência social se revela tradicionalmente muito mais para os carentes e os marginalizados.
por outro lado, essa caracterização sofre uma política pública sobre uma política pública provoca reflexão permanente sobre o que fazer para consolidar práticas transformadoras e como fazer para instigar a participação ativa dos usuários no processo já deflagrado. A educação nas ações da assistência social representa um processo de descoberta e tomada de consciência das pessoas sobre as suas responsabilidades no exercício de direitos e cumprimento de deveres, e na organização social por novas conquistas, baseando-se no referencial histórico e cultural do povo brasileiro. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, traz a possibilidade de construir um novo processo de descoberta e ressignificação, de ser cidadão e pertencer a um coletivo. O SUAS vem imprimir nas ações de assistência social uma leitura mais unificada sobre as intervenções, sem desconsiderar as especificidades dos territórios e das pessoas que compõem esses espaços de poder, o que marca a história das classes sociais, o que vem alimentando a exclusão social, como os cidadãos vêm exercendo os direitos garantidos nos marcos legais e se organizando na luta por novas conquistas sociais? A educação, entendida como a essência da transformação, revela possibilidades que não estão unicamente sob responsabilidade das instituições de ensino. O processo que viabiliza a educação das pessoas acontece em todos os espaços coletivos, pautados nos valores sociais que delineiam a identidade das pessoas. Portanto, a importância da educação para a transformação está muito além dos muros das creches, escolas e universidades. A educação que transforma está na capacidade de refletir sobre os conhecimentos e na produção de saberes que terão aplicabilidade nos espaços coletivos. Uma educação que esteja além da escolarização, da formalização e apropriação de conhecimentos, que reconheça as potencialidades dos indivíduos e a capacidade coletiva de recriar o mundo a partir dos contextos onde estão inseridos. Um desafio intersetorial para todas as políticas sociais assumirem como demanda prioritária. Escolas assumindo a função social de trabalhar o desenvolvimento intelectual condizente com a realidade, unidades de saúde promovendo a autonomia dos usuários sobre os processos de tratamento, centros de referência da assistência social, CRAS, desenvolvendo ações estruturadoras com resultados mais eficazes e efetivos sobre as famílias e espaços comunitários, o que exige das equipes uma prática pedagógica pela formação integral.
A teoria construtivista, no conjunto de teorias para a educação para a fundamentação da abordagem nas ações da assistência social. Essa opção está relacionada à base que o construtivismo traz para a reflexão sobre a importância do protagonismo e da participação ativa das pessoas no processo de aprendizagem e vivência, que consolida a educação para a transformação. O construtivismo relaciona visões pré-concebidas sobre as pessoas e as possibilidades que essas têm de interagir nesse processo. Apesar de ressaltar a produção coletiva e a importância de considerar nas abordagens a opinião dos participantes, o construtivismo não defende o espontaneísmo ou a total ausência de planejamento. Cabe aos profissionais buscar embasamento prévio sobre a temática e planejar a essência da abordagem, definindo diante das necessidades do grupo a linha de raciocínio que promoverá a compreensão e a participação de todos. Portanto, o planejamento deve ser pautado na organização de ideias sobre a lógica da intervenção social. O CRAS é um espaço de planejamento. Uma vez que precisa organizar suas ações e atividades considerando o movimento dos territórios, e a partir destes, definir a prática educativa mais coerente em relação à compreensão sobre as pessoas, sobre o mundo que cercam e a responsabilidade de cada uma na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A prática pedagógica toma forma dentro do CRAS, gradativamente, permeando o cotidiano das equipes que desenvolvem as ações e a adesão dos usuários que utilizam os serviços ofertados. Nessa direção, é importante considerar pontos imprescindíveis para a consolidação das práticas pedagógicas nas ações de assistência social. Pactuar coletivamente os objetivos, procedimentos, responsabilidades, resultados, planejar ações centradas nos usuários, considerando realidades distintas e comuns, favorecer a formação, ampliando a capacitação dos profissionais a partir da socialização de experiências, dúvidas, medos e ideais. Nas ações de assistência social, a prática pedagógica exige também o planejamento de uma rotina de procedimentos que independe da personalização que certos profissionais costumam imprimir no desenvolvimento de atividades. É preciso considerar as diferenças de cada ator social envolvido, mas também ao mesmo tempo buscar uma linha de atuação que marque as abordagens sob uma lógica comum, evitando assim problemas de interpretação que geram conflitos desnecessários e ameaçam o trabalho coletivo. Exemplificando, se fica sob a lógica pessoal da recepcionista, o acolhimento das pessoas que chegam ao serviço, considerando a sua concepção individual sobre o que vem a ser um acolhimento,
possivelmente alguns profissionais não vão compreender e muitas vezes poderão desfazer ou construir paralelamente uma outra lógica, causando tumulto para o atendimento e a adesão das pessoas sobre os processos. Padronizar não significa enrijecer processos, criar modelos imutáveis ou assumir postura autoritária. No processo de padronização é aconselhável consultar as pessoas que executam as atividades, conhecer as expectativas dos usuários sobre o atendimento, listar os procedimentos recomendados a partir da opinião e reflexão dos grupos, elaborar um plano que constitua uma referência para realizar a rotina, represente o consenso dos participantes e permita a novas pessoas que venham a se integrar nas ações. Uma orientação clara e precisa sobre o processo. Acompanhar sua execução e corrigir o que for necessário. Características do profissional educador. Diante desse novo modelo de educação, percebe-se a necessidade de repensar a prática enquanto educador, numa praxis transformadora. Repensar as práticas subentende mudança de postura por parte do profissional. Sendo assim, através das construções coletivas dos grupos durante as capacitações, foram identificadas algumas características necessárias para a postura do profissional educador, como escuta ativa, crença no processo de evolução do ser, ética, respeito às diferenças, humildade em compor o processo de educação, criatividade, metodologia participativa, exercício de cidadania, articulação permanente. Troca de conhecimento, empatia, dinamismo, produção e reprodução de saberes.
reconhecimento e valorização das potencialidades dos usuários, famílias, produção de saberes populares, histórias de vida e estratégias de sobrevivência, estímulo à criatividade e criticidade, mobiliza recursos subjetivos, medos, vergonhas, crenças, complexos, baixa autoestima, solidão, isolamento. Processo metodológico estimulante e prazeroso. Motiva a participação, troca de experiência e diálogo. Valorização das pessoas, considerando os diferentes níveis de conhecimento. Seleção de conteúdos coerentes com as necessidades e desejos dos usuários, indivíduos e famílias. Reconhecimento, valorização e fortalecimento dos projetos de vida. Reconhecimento do outro e a si mesmo como ser interdisciplinar, integral. O CRAS como espaço educativo. Ao refletir sobre a construção de uma proposta que conduza à prática pedagógica para as ações de assistência social, é importante considerar não só os procedimentos, mas os espaços que venham garantir a mudança de atitudes frente ao novo modelo de intervenção social. A proposta de territorializar os serviços públicos deve acompanhar a lógica da descentralização, abrindo espaço para o controle social sobre a implantação das políticas. A implantação de novos serviços que venham contribuir para a sobrevivência das pessoas nos territórios gera uma série de expectativas e ansiedades que, com certeza, não serão respondidas ou supridas totalmente por uma única política de atendimento, muito menos por uma equipe de profissionais. Isso provoca reflexão sobre a importância da educação para a cidadania. Cabe às equipes atender às necessidades e demandas apresentadas pelos usuários, uma vez que é função social das políticas básicas nos seus diversos serviços. Isso corresponde ao que fazer, alcançar a transformação social, produzindo através dos serviços resultados e impactos. É um compromisso das equipes e dos usuários. Uma ação de corresponsabilidade. Isso corresponde a como fazer. Implantar o CRAS sob a lógica da educação social para a cidadania é estruturar um espaço que promova a reflexão-ação, que acolha conflitos,
dificuldades e potencialidades, produzindo coletivamente ideias e estimulando novas vivências. Caracterizando o CRAS como espaço educativo. Garantir acolhimento nas relações interpessoais. Desenvolver escuta ativa. Ter uma proposta sociopedagógica estruturadas e integrada. Promover ações protagônicas. Acolher conflitos. Garantir espaço de reflexão permanente e ação proativa. Reflexão-ação. Contemplar nas intervenções as necessidades individuais no conjunto de demandas coletivas. Adequar espaço físico ao usuário e suas demandas. Com base nas caracterizações descritas acima, vale ressaltar alguns pontos. Dentre eles, acolhimento nas relações interpessoais. Os conflitos e as fragilidades das pessoas são reconhecidos como pontos impulsionadores na busca pelos serviços de assistência social e, consequentemente, são esses os primeiros a serem considerados na fala dos usuários. A caracterização da população prioritária aos serviços, apesar dos avanços sobre o reconhecimento da assistência social enquanto política pública, ainda recebe influência de concepções pautadas muito mais na benesse do que no direito de cidadania. Portanto, sob essa lógica, expor situações de vulnerabilidade significa, para a maioria dos usuários, uma possibilidade de garantir o acesso aos serviços. No primeiro contato do usuário com a equipe, é importante acolher os sentimentos, mas é responsabilidade também das equipes provocar junto aos usuários a reflexão sobre os depoimentos. Nesse processo, chamamos atenção para as expressões dispensadas durante a escuta, o acolhimento dos conflitos, a tolerância sobre pontos divergentes, reconhecendo-os como subsídios para o planejamento das abordagens. Traçar um planejamento operativo que considere o campo de forças e possibilidades diante das necessidades e demandas, o que temos para ofertar e o que ainda não temos, mas podemos produzir como práticas coletivas e comunitárias. Ter uma proposta sociopedagógica estruturada e integrada. A formação integral do ser humano exige, sobretudo, uma avaliação sobre a situação de vulnerabilidade e análise sobre as necessidades, identificando e agrupando as demandas como subsídios para a construção da proposta de intervenção sociopedagógica. Um planejamento que exige uma visão ampla sobre o ser humano, suas fraquezas, suas potencialidades, as possibilidades e as forças que o cercam no contexto no qual está inserido. Uma atividade que exige identificação
sobre as necessidades das famílias e demandas de encaminhamentos que essas necessidades apontam para as equipes. Mapeamento das demandas, considerando não só o que cabe à política de assistência social, mas às equipes de outras políticas públicas que atuam no território: saúde, educação, assistência social, cultura, lazer, entre outras. Organização de ideias para definir o que é possível agrupar no conjunto de necessidades apresentadas pelas famílias, montando assim uma intervenção mais estratégica para ações mais articuladas e integradas entre as equipes que atuam no território. Promover ações protagônicas. A participação ativa é um exercício que propicia a organização de grupos sobre as suas condições de reflexão-ação, construir espaço para exposição de ideias e pactuação de metas, propicia condições para o protagonismo das pessoas envolvidas no processo. Equipes, usuários e grupos organizados precisam estar bem representados nos momentos promovidos pela intervenção. O investimento no protagonismo deve estar contemplado na proposta pedagógica das equipes e não ser reduzido a uma recomendação para o espontaneísmo individual e solidário de alguns profissionais. É possível caracterizar como ações e atividades protagônicas. Ações e atividades que favoreçam a participação, através de trabalhos em grupos, oficinas e pesquisa participante. Ações e atividades provocativas, que estimulem o posicionamento sobre fatos e acontecimentos polêmicos. Ações e atividades que permitam ao profissional estabelecer relação de partilha, respeito e confiança sobre as pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas. Ações e atividades com um direcionamento equilibrado, acolhendo os posicionamentos, mas ao mesmo tempo refletindo sobre os juízos de valor e preconceitos existentes. Correspondência entre processos desenvolvidos, resultados objetivos e objetivos traçados. Adequar espaço físico aos usuários e suas demandas. O conhecimento sobre a realidade permitirá uma definição mais coerente sobre o trabalho a ser desenvolvido e a estrutura necessária para a implantação dos CRAs. Essa coerência propiciará aos usuários maior satisfação e às equipes melhores condições para desenvolver as ações e atingir com maior facilidade
os objetivos propostos. Portanto, o espaço físico deve se adequar à proposta educativa, e não simplesmente à proposta educativa se adequar ao espaço físico. Nesse sentido, vale a pena garantir a participação dos usuários na organização desses espaços. O processo coletivo propiciará o fortalecimento da relação de pertencer e, consequentemente, alimentará o espírito de participação ativa e corresponsabilidade com os resultados. Em todas as áreas de atendimento, a educação, quando acontece, provoca naturalmente a transformação e a evolução das pessoas, que começam a almejar um mundo que ofereça melhores condições de vida, como facilitadoras desse processo de crescimento. As equipes precisam de constante investimento em capacitação para a atualização de conhecimentos num movimento permanente de descoberta e a criatividade sobre o seu potencial. Nesse sentido, todos são considerados como participantes do processo educativo. No entanto, cabe às equipes a organização e a condução do processo, o que exige fundamentação e estudo sistemático e transdisciplinar. As ações que objetivam a transformação social só terão impactos se entendidas como ações educativas pautadas na reflexão das pessoas sobre seus valores, suas necessidades e a disposição de construir coletivamente o mundo almejado. Um processo construído cuidadosamente, sem perder de vista os vários contextos e atitudes que compõem as etapas para a transformação social. Entre a verificação sobre as necessidades e a avaliação sobre os resultados, o caminho deve ser traçado com muita atenção, tendo clareza para onde estamos indo e onde queremos chegar, colocando a educação permanente a serviço da transformação social, um processo que reflete a organização de ideias e a composição de etapas numa dimensão mais ampla. Intersetorialidade, ação entre setores que atuam em áreas específicas, mas se articulam desenvolvendo atividades complementares. Interdisciplinaridade, articulação de áreas específicas para atingir um objetivo comum. A implantação dos CRAS parte do princípio da equidade, priorizar o acesso aos mais vulneráveis socialmente, garantindo-lhe as condições básicas para o exercício da cidadania. Nessa perspectiva, diante do déficit social que atinge a população nesses territórios, cabe às equipes o reconhecimento
sobre as necessidades e o mapeamento sobre as demandas e as ofertas presentes nos vários contextos. À primeira vista, o universo a ser trabalhado aponta questões acima da capacidade técnica instalada. O que fazer? Como responder às expectativas da população? Como trabalhar as ansiedades das equipes frente às demandas? Identificar, avaliar e analisar são etapas necessárias para a organização das ideias. Esse processo, também conhecido como diagnóstico social, vai gerar condições básicas para a elaboração do planejamento, partindo do real e construindo a linha do possível para atingir o ideal. Antes de qualquer intervenção social, é importante sentir-se parte do coletivo, compreender-se enquanto ser político e social, reconhecer outros atores sociais, identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, não traçar um caminho solidário, mas compartilhar desejos, pactuar objetivos e compromissos, definir estratégias de corresponsabilidade. Sugestão de atividades, construção de práticas pedagógicas na assistência social. Primeira etapa: diagnóstico social, preparação para o planejamento. Atividade 1: necessidades, demandas, agrupando famílias e organizando intervenção. Essa atividade possibilita um desenho claro sobre a intervenção, com um diagnóstico sobre as necessidades das famílias. Vale a pena agrupar as necessidades comuns para viabilizar as demandas coletivas, ou seja, as famílias que apresentam a mesma situação de vulnerabilidade precisam estar mais próximas para uma abordagem mais direcionada e participativa de um espaço de produção coletivo. Escuta, identificação de questões comuns, construção de alternativas, fortalecimento mútuo. Para as equipes, com certeza isso facilitará o acompanhamento do desenvolvimento dessas famílias e a articulação com outras equipes e serviços do território. Objetivos: produzir análise sobre as necessidades, agrupar as necessidades comuns em demandas coletivas, contribuir para a construção de projetos de cidadania. Conteúdos e temas transversais: modelo de família, composição e caracterização das famílias, situações de vulnerabilidade,
políticas públicas, cidadania, protagonismo, controle social. Público, famílias por comunidades. Metodologia: identificar no conjunto de famílias as necessidades comuns, agrupando as famílias por demandas, realizar com os grupos de famílias oficina para reflexão sobre situações de vulnerabilidade social que as atingem e construção de alternativas para alterar essas situações. Elaborar com as famílias métodos para alterar a situação problema. Exemplo: o que é possível realizar a curto prazo para mudar aspectos da vulnerabilidade social? O que depende da família? O que depende do poder público? O que depende da comunidade em geral? O que priorizar? Como encaminhar os processos junto aos diferentes atores e grupos sociais? Avaliação: a partir dos registros sobre a participação nos grupos, posicionamentos, contradições, aceitação, negação, a partir das métodos de cidadania pactuadas com as famílias. Produtos: diagnóstico sobre as situações de vulnerabilidade, necessidades, demandas e ofertas. Métodos de cidadania pactuadas junto às famílias. Para definir processos e planejar o sucesso das ações, é fundamental reconhecer no conjunto de necessidades as causas das situações, problema e consequências. A partir desse reconhecimento, a equipe poderá projetar objetivos, metas, estratégias, articulações e parcerias. Uma atividade de reflexão que aposta no lúdico para facilitar a análise. Objetivos: identificar nas situações problema que ameaçam a sobrevivência da família, suas causas e consequências, buscando construir alternativas que correspondam às necessidades a serem supridas. Conteúdos: situações de vulnerabilidade, políticas públicas, cidadania, protagonismo, organização social, análise de conjuntura, planejamento estratégico e participativo. Público: equipes que atuam nos territórios. Então, essa foi a segunda aula do curso de extensão.
Até a próxima aula. Tchau!